Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô, alô, tudo bem? Muito bom dia, feliz ano novo, Deus ano velho, acabou o carnaval, acabou a brincadeira, né? Vamos trabalhar, gente boa. Nós já estamos trabalhando aqui na Serra, não tem isso aí, né? O carnaval é um carnaval diferente, né? Mas no Brasil, nem tanto, né? Estamos no ar com a graça de Deus, o nosso Pai, o nosso poder criador, o nosso ser supremo, o arquiteto do universo, aquilo que você achar como energia superior. Acredite, porque existe. Penso, logo existo, né? E se existo, devo ter uma causa, e toda causa, né, inteligente, é preciso ter um princípio inteligente. O nosso Deus, o nosso Pai, está conosco. Muito obrigado pela sua audiência também. Você que está aí do outro lado, nosso internauta, está começando mais uma sala de interatividade aqui pelo Sabe Caxias by Bitcom, nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. E é ano bissexto, né? Temos ainda mais 2 dias no mês de fevereiro. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. Sabe Caxias by Bitcom, que tem o apoio de Pervanzin Restaurante. Buffet de segunda a sábado, espeto corrido aos domingos. Uma refeição sempre especial para a sua semana. A Mog Tour tem sempre pacotes especiais para você. Olha só esse pacote feriadão Tiradentes para o Beto Carreiro, Ponta das Canas, transporte executivo, passaporte para o Beto Carreiro, hospedagem, café da manhã. Ligue 3212 1555, acesse lá no Facebook. De 17 a 21 de abril, a Mog Tour está com você. Mog Tour, o prazer em viajar bem. Gasparolo, tudo em 10 vezes sem entrada, com 90 dias para começar a pagar. 90 dias para começar a pagar. Também participando conosco o CPR Rodas e Pneus, comércio de rodas e pneus novos e usados, consertos de roda em geral. 2 endereços para você: Moreira César 1140, Fortunato Moseli 2423. Um abraço para o Roberto Zago, meu amigo desde sempre, né? Meu vizinho, e tudo que possamos desejar de bom para a nossa parceria. Muito obrigado aí pela sua parceria, e acesse também a página da CPR no Facebook. E temos muitos outros apoiadores aqui que no show de intervalo aparecem também. Sabe Caxias by Bitcom. Dito isso, agradecendo aí ao Fabiano Vergani também, que está conosco nesta parceria, o Cleberson Portela, toda a turma do esporte aí e toda a turma do jornalismo no suporte. Muito obrigado também por esta galera toda. Edinho Soares, bom dia. Abraço, meu irmão, tudo de bom. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Sabe Caxias, voltando, né, iniciando, como você disse, o ano, e depois desse período também de carnaval, né, algumas programações que a gente trouxe aqui para relembrar a nossa audiência. Bons números, cada vez mais crescentes, expressivos números. Agora voltando também com o pique total, né? Pique total depois desse período aí. É verdade. E vamos seguir aí de forma promissora, acreditando em 2020. Até o próximo feriadão. Descansar é preciso, né? Já ouviu falar do ócio criativo, né, Edinho? Né? Isso aí. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado aqui. Hoje é um convidado de excelência e já vejo que é um jovem promissor aqui, Paulo Pascoal. Ele é professor de tecnologia informática e coordenador do curso, né, técnico em informática do Senac. Depois ele me corrige que eu estiver errado. Ele está lançando um livro, Pensamento Computacional e Tecnologias, e o subtítulo Reflexões sobre a Educação no Século XXI, muito interessante. Ele é graduado em computação e licenciatura, mestre em educação e é doutorando. Então, temos muita coisa a aprender com ele. Mas antes disso, vamos ao Minuto de Sabedoria. Abre aí que eu viciei o livrinho aqui, eu abro sempre no mesmo. Né? Vamos lá então. 30 segundos para o Minuto de Sabedoria. Viu? Reduziu o tempo para 30 segundos para o Minuto de Sabedoria. Tu entendeu? Vi que tu está sendo bastante generoso, né, quanto a isso. Ajude a todos sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está
reclamando o pagamento antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento nem gratidão. Não se esqueça de quem ajuda o próximo está na realidade ajudando a si mesmo. Por si só já fala hoje, né, o nosso Minutos de Sabedoria, mas aqui é interessante falar, né, que nós vivemos numa sociedade que coloca tudo dentro de um peso e dentro de uma medida. E a gente sempre tenta buscar ou olhar, né, aonde é que eu tirarei alguma vantagem sobre isso. E aqui está nos dizendo para nós andar de uma forma totalmente, né, fora desses conceitos, para que nós sejamos auxiliadores, porque se tudo está ao nosso favor, né, e nada é nos cobrado para aqui estarmos, temos toda a herança universal por natureza, a exemplo, né, de todo um sistema que foi criado, inclusive uma natureza que está processando, está sendo criativa e generosa e nos servir em abundância, e nada nos cobra, por que nós devemos cobrar? Então pense nisso, seja uma pessoa mais generosa e permite agradecer um pouco por todas as coisas que você está recebendo, né, sem ter nenhuma cobrança. A exemplo do ar, exemplo do próprio reino animal, o próprio reino vegetal, as condições que os minerais nos facultam e, acima de tudo, a inteligência que Deus nos dá gratuitamente. Que legal, Edi. Muito obrigado pela tua dica. Ótimo. Minutos de Sabedoria. Torres Pastorino, aqui ó, um livro conhecido, ecumênico, importante, uma mensagem positiva. Lembrando também que hoje vamos falar sobre, temos aí, né, com a autorização do Luciano César, uma visão holística sobre o perdão e saúde, e temos também no final, né, um som do Slide, o Alexandre Slide, que é um músico aí do underground caxiense, é um músico já que tem uma certa estrada, tem uma história, né, e como todo músico, né, é um rebelde, mas é um excelente instrumentista, é um cara que merece respeito. Aliás, né, o Slide quebrou a mão recentemente, estava sem poder trabalhar, está se recuperando. Desejamos as melhoras para ele. No final, vamos dar uma força para ele, vamos botar aí o som dele, que é muito bom, não é só por isso, porque merece mesmo, e quem quiser também contratá-lo vai ter o Facebook dele ali depois, no final. Sabe Caxias by Bitcoin, nesta manhã linda de quinta-feira, vamos pensar positivo, temos um monte de notícias ruins que nós não vamos dar, porque de notícias ruins, né? O inferno está cheio, vamos pensar positivo, que o amor cobre a multidão de pecados, já disse o nosso Jesus Cristo, querido irmão Paulo Pascoal, é isso, né? É isso. Nunca ninguém fez a brincadeira idiota de chamar de professor Pasquale, tu não conheceu esse, né? Não, na verdade não. Professor Pasquale era um professor, né? Quem era, lembra dele? É ruim quando eu dito isso, porque isso denuncia que nós estamos passados. Não era da Malhação? Na Malhação tinha um professor Também Pasquale. teve, professor Esse Pasquale. É do meu tempo. Não, é mais ainda. Ele era ele fazia umas correções de português e tal, né? No YouTube, né? Se nós acharmos amanhã, nós vamos resgatar a história do professor Pasquale, né? Paulo Pascoal, tudo bem? Tudo bem. É prazer tê-lo aqui no programa. E parabéns aí, porque realmente, né? Eu vou já te perguntar, eu citei tuas credenciais. Quantos anos tu tem? Eu tenho 29, mês que vem vou fazer 30. Que legal, cara. E focaste na cultura, na educação e principalmente nesta questão da tecnologia, né? Tu és professor e coordenador do curso de informática do Senac, né? Isso. Então, primeiramente, quero desejar bom dia a todos, agradecer essa oportunidade para vir aqui conversar um pouco sobre tecnologia e educação, que são temas que sempre me foram... sempre tive muito interesse por esses temas, assim, desde a adolescência, quando escolhi fazer um curso de licenciatura, que hoje é algo assim, que é uma escolha difícil, afinal, nem todo mundo se sente à vontade com sala de aula, até por uma série de questões, né, sociais, de reconhecimento da profissão. E eu vou dizer que eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz, muito feliz também pela escolha da computação. Eu também esqueci de mencionar, eu faço uma segunda licenciatura em História, que foi um grande sonho que eu sempre tive, e acho que é o caminho que a gente possa sempre melhorar. Então tu já estudou o ábaco, né? Começa por aí, né? As contagens, né, antigas, o né? ábaco a gente tem uma... Não é aquela banda ABBA, tá? É o ábaco. Lá na computação a gente sempre mostra o ábaco como um dos princípios da história da computação, né? Porque a história da computação, a história da matemática, ela é muito próxima, né?
Sim. Então, mas nunca estudei o ábaco, não. Sei o que é, enfim, a gente até comenta um pouco, mas nada de Mas com a descoberta desse instrumento, o ábaco, começou a administração dos governos, né, na antiguidade. Sim, né? sim. Que legal, a história e o desenvolvimento técnico. E como é que tu vês aí a questão? Escolheste para licenciatura, claro, tem todos os preconceitos, mas a tecnologia tem, né, aprender e ensinar tem né, é o futuro, né? Já é o presente, né? Como é que tu está vendo isso aí? Vamos falar sobre o teu livro. Tu está projetando um livro para lançar semana que vem já? Assim, eu vou ter um pré-lançamento no programa de pós-graduação em educação na UX, que abre no dia 11, em que eu vou... 11 de março agora? 11 de março, e que é um lançamento mais fechado para o pessoal da UX, em que eu já vou trazer o livro, ele já está praticamente pronto, né? Só entram os nerds, não pode... Não, o evento é aberto, mas é o programa... É o espaço de abertura do programa de mestrado e doutorado da UX, e aí eu vou ter um espaço lá para falar um pouco sobre o livro. O lançamento oficial vai ser no dia 21 de março, lá no Zarabatana Cafés 17h30. Legal. Vamos divulgar aqui. E vocês estão super convidados, claro. Pessoal. Assim, vai ser um prazer tê-los por lá. É muito importante. Eu respeito muito a tecnologia, gosto muito a inteligência da tecnologia. E só para contar um pouco da ideia do livro, eu sempre quis escrever um livro. Desde de adolescente, porque eu já tinha escolhido ser professor e sempre tinha essa ideia. Aí, quando comecei o mestrado, decidi pesquisar sobre pensamento computacional. E, na verdade, eu pesquisei sobre a formação de professores para o desenvolvimento do pensamento computacional. E durante a escrita da dissertação, que é uma escrita mais acadêmica, eu tinha muitos insights e eu pensava, eu gostaria de dizer isso, mas isso não posso dizer. Então, acabei fazendo muitas anotações e depois que terminei a dissertação, coloquei como meta, que foi em 2018 que eu defendi. Bom, vou sistematizar isso, vou reescrever algumas coisas e quero trazer isso para as pessoas. Por quê? Eu sempre faço uma crítica que o conhecimento acadêmico fica muito na academia. Sim. Então, as pessoas escrevem artigos, escrevem dissertações e teses, mas esses conhecimentos, eles não chegam lá na escola do ensino básico. É verdade. Então, eu procurei criar um texto acessível que pudesse chegar lá na escola, que todos aqueles professores que não são da academia se aproximassem e pudessem compreender um pouco sobre o que é o pensamento computacional e as tecnologias, porque eu posso dividir o livro em duas partes. O primeiro eu falo sobre a história da informática na educação, sobre a ideia de pensamento computacional, e depois eu falo sobre tecnologias na educação. Então, eu abordo algumas questões sobre games aplicados à educação, realidade virtual, inteligência artificial, que são questões que vão permeando a nossa educação e que nem sempre o professor lá do ensino fundamental e médio conhece. Então, a minha ideia foi trazer isso para que o professor pudesse conhecer, mesmo que superficialmente. Gostei do tema realidade virtual, então vou estudar, vou ir atrás, né? Como um processo de criar uma acessibilidade para esse conhecimento da academia. Eu acho interessante, sim, a ideia é perfeita. Eu cito aqui, é nosso patrocinador, até a Habitools Smart School, eles usam um aplicativo de inteligência virtual aqui e tal. Eu vou mostrar aqui depois, ou seja, eles têm a realidade virtual, eles usam games também, como tu disseste, né? A educação 4.0, aqui vou mostrar rapidinho, aqui ele tem um comercial deles aqui, se o Codinho conseguir mostrar. Sim. Né? Ali já tem aquele óculos que nós víamos, né, nos filmes, principalmente do Arnold Schwarzenegger, que o futuro demoraria, até o sexo seria virtual, né? Claro que, né, não vamos chegar a esse ponto, eu espero, mas enfim. O pensamento computacional, o que é, na verdade, Paulo? Assim, partindo, vamos ser bem leigos, assim, né? Me considere isso, claro. Né? Para que o nosso internauta, né, aqui na nossa sala de interatividade, o Edinho está preparando também alguma questão para te fazer, possa chegar mais perto disso, que é também a tua vontade, né, ao publicar o livro, né? Claro. Então, durante a escrita da minha dissertação, naquela época, 2016 e 2017 ali, ainda existiam muitas vertentes do que é pensamento computacional. Até hoje tem algumas divergências, mas basicamente a gente pode separar o pensamento computacional em 4 pilares, que é a abstração, que é reconhecimento de padrões, algoritmos e decomposição. O que é basicamente isso?
a gente pode usar o pensamento computacional para qualquer coisa. Quando eu olho para um problema e eu extraio, vamos pensar num problema matemático. Eu olho aquele problema matemático e extraio as informações fundamentais para resolver ele. Então, estou abstraindo. Isso é bem em linhas gerais. Questão 1, qual é o problema? Exato. Depois, reconhecer padrões. Isso a gente faz muito na matemática, né? E muito na computação, e muito na nossa vida. Porque, assim, eu quero fazer um bolo. Eu já fiz um bolo de chocolate. Para eu fazer um bolo de laranja é muito simples, porque eu tenho um padrão. E a gente reconhece esses padrões o tempo todo e depois sistematiza isso em algoritmos. E o que é algoritmo? É uma sequência de comandos. E não quer dizer que seja só para computação. É para a vida. A nossa mente é um computador, né? Sim. Qual é o problema? Como eu vou resolvê-lo, né? O problema é eu fazer o bolo. Eu tenho padrões de bolos que já fiz, aí eu quero inovar. E quais são os outros dois? O reconhecimento de padrões e os algoritmos. Algoritmos, ou seja, a receita do bolo. A receita, exatamente. Antigamente, quando se trabalhava com algoritmos, as primeiras aulas era fazer um bolo, trocar o pneu, né? Hoje a gente mudou essas metodologias, mas é muito para as pessoas se darem conta que pensar computacionalmente é algo que a gente faz o tempo todo. Matemática. E é muito bacana. E a gente vê grande diferença para quem tem essas habilidades. Eu vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa que trabalha no administrativo e ela tem um problema e ela resolve um problema com planilha. Planilha do Excel, do Calc, e sistematiza isso com fórmulas. O que ela está fazendo? Abstraindo, decompondo, reconhecendo padrões e sistematizando em algoritmos. Sim. Então, isso facilita muito. O decompor é dividir em partes o problema? Dividir em partes, porque se a gente pensar na resolução de um problema matemático, você não resolve o problema inteiro de uma vez. O que tu vai? Separar os dados principais e vai resolver ele em partes. E na computação é muito isso. O Pitágoras dizia isso filosoficamente, né? Que o universo era matemática, né? Sim. Todos esses filósofos da antiguidade, a gente não consegue separar bem se eles eram matemáticos, filósofos. Não, eles eram células-tronco da realidade cultural, né? Da Grécia, mas enfim. Esse processo de disciplinarização que a gente tem hoje não existia naquela época, né? O sábio, o conhecedor era aquele que conhecia as múltiplas formas, as múltiplas manifestações do conhecimento. Sim, sim. Que legal, cara, Adinho. Fantástico, né? Incrível de ver. Agora, a gente fica pensando assim, então o computador é apenas o meio. Seria mais ou menos isso, né? Se a gente... Ele está no meio para startar o que for ali proposto. Um teórico que eu estudei e que eu gosto muito, que é o Seymour Papert, nos anos 70 ele já falou sobre informática na educação e criou uma linguagem de programação que se chama Logo. Inclusive aqui em Caxias tem várias escolas trabalharam nos anos 80 com essa linguagem. E ele dizia que, no livro dele, ele fala assim, o pensamento computacional é um conhecimento que humanos e máquinas juntos podem usar para resolver problemas. Porque o cérebro humano faz coisas que o computador não faz, mas o computador também faz coisas que o cérebro humano não faz. Sim. Só que o cérebro humano é muito mais complexo e aí a gente vai usar o computador para resolver problemas. Sim. Né? Nós não vamos chegar, nós vamos chegar ao ponto disso, né? Mas ainda falando sobre o pensamento tecnológico computacional é isso, então. Isso. É você ter esses 4 pilares, né? Isso. E a questão das reflexões sobre isso, nós já estamos praticamente dentro delas, né? Que nós temos qual é a tua visão com relação a isso? Quais as reflexões que tu já tiraste para a convivência, né, entre homens e máquinas do século XXI? Há muito medo nisso da questão do filme A Matrix, não sei se tu assistes. Há muito que medo. As máquinas vão se replicar e vão tomar conta, né? Os estudiosos de inteligência artificial dizem que isso ainda é uma utopia e que existe, assim, muito pouca probabilidade de realmente existir isso. A geladeira pode ter TPM no futuro? Coisa assim. Pois acho que não. Mas eu acho que a gente não pode descartar totalmente, mas existe aí uma caminhada muito grande, né? Eu gostaria que você falasse para as pessoas, é um termo que está bastante em voga no momento e que muitas pessoas talvez não estejam entendendo na profundidade. É baseado no que o Miguel Brambila falou. Na geladeira do TPM? Não,
eu queria falar, não é bem isso. Você trouxe uma conceitualização, né, que daria de entender, ou perguntando para ele, que se as máquinas fossem autômatas, né, começassem elas a processar, raciocinar e começar elas a tomar autoridade nos seus pensamentos, né, ou na sua forma de agir. Baseado nisso, eu queria fazer uma pergunta no sentido de que, né, no sentido de que você trouxesse uma orientação, porque as pessoas estão vendo essa tal de inteligência artificial como esse passo, e na realidade é um nome que foi criado, mas não tem nada a ver com isso. Você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, por que é inteligência artificial? As máquinas são realmente inteligentes, mas não ao ponto de serem inteligentes como o cérebro humano. A gente pode ensinar ela a fazer coisas. Por exemplo, quando a gente faz um processo, tem um monte de aplicativos hoje que usam inteligência artificial. Quando eu reconheço uma música com um aplicativo, quando eu uso um sistema que ele é capaz de aprender, a gente chama muito de machine learning, né, que é aprendizagem de máquina. Eu posso ensinar o sistema para olhar uma foto e dizer, bom, essa pessoa é o Miguel Brambila. Depois que ele aprendeu que esse é o Miguel Brambila, quando ele olhar outra foto, seja qual for, ele vai reconhecer. Então essas é como se fosse uma baixa inteligência artificial, não é aquilo do Exterminador do Futuro. Né? Isso. No meu livro, o que eu acho assim, que a grande contribuição do meu livro em relação às reflexões do século XXI é trazer assim, pinceladas disso, porque eu não sou perito em inteligência artificial e nem em realidade virtual. Minha pesquisa foi sobre pensamento computacional, mas muito aplicada à educação. Então, o que eu digo, a grande questão é que as escolas, elas vêm adicionando tecnologias e fazendo mais do mesmo. Elas sempre fazem a mesma coisa. Ou seja, um exemplo muito simples. A pessoa usava quadro, mas agora ela usa data show. Mas epistemologicamente, ou seja, do ponto de vista da concepção de conhecimento, é o mesmo. Só mudou a ferramenta, né? Exato. Então eu reflito sobre isso, que não adianta ter a realidade virtual, a inteligência artificial, o pensamento computacional, se o professor continua achando que ele é o centro do conhecimento. Até mesmo para poder somar o que você está falando, nós estivemos recebendo dias atrás, né, duas pessoas ligadas à ordem do ensino, né, nós estivemos recebendo o pessoal do Senac e tivemos recebendo também o pessoal da Unicesumar, né, e as questões que eles estavam falando é isso, né, ainda estamos dentro daquela mesa formada de caixa, né? Mas ainda não entendo. Estamos fazendo com que as ferramentas que nos chegam, a tecnologia que nos chega, se formatem ao formato que nós já estamos usando. Ainda não saiu o novo. Nós precisamos, na verdade, aproveitar de tudo isso e criar um novo conceito da forma do ensino. Gente, né? Isso que eu estou falando, outros teóricos já falaram, muitas pessoas que estudam educação falam. O próprio Seymour Papert escreveu no livro dele, publicado nos anos 80, sobre isso, que as escolas adicionavam computação nos Estados Unidos para fazer a coisa de sempre. E isso é um problema para mim, porque a gente vai adicionando cada vez mais caixas à educação, sem que a gente possa reformular ela de uma forma que se esteja mais compatível com a realidade das crianças, principalmente das crianças e dos adolescentes. Eu dou um exemplo disso, o próprio Waze, que a gente se acostuma muito mal, né? Aí você passa a usar o Waze para chegar em casa. Né? Fazer os mesmos caminhos, o cérebro se vicia na zona de conforto, né? No padrão. Tem aquele... é um filme, é um desenho, né? O Wall-E, o robozinho aquele, né? A pessoa se acostumou e todos ficaram gordos e andavam em coisas flutuantes e tal. Porque não temos como falar de tecnologia sem falar de futuro. É presente e futuro, né? Então o pensamento computacional, ele vai avançar. Temos o ENIAC, que era, né, aquela máquina quilométrica, né? Que era um quarteirão, né? Um prédio, né? 3 andares. E temos também o Kasparov, que acabou perdendo para uma inteligência artificial, né? O enxadrista russo, né? É que isso são coisas que a inteligência artificial é capaz de aprender. Não aquilo que a gente pensa, mas as máquinas vão substituir as pessoas. É pouco provável, pelo menos nos próximos séculos, mas os estudiosos de inteligência artificial dizem que se isso acontecer,
basta que nós programemos as máquinas para que elas sejam nossos aliados. Porque elas só precisam ter os mesmos objetivos que nós. Eu pensei que bastava tirar a tomada. Não, é porque se elas forem se autoprogramar, aí é uma... Não, tô brincando. É uma questão... E o que chama atenção, exemplo, já está acontecendo hoje, né? Quando nós estamos ligando para as chamadas centrais de relacionamento com o consumidor. Sim, ele tem inteligência artificial, né? Quando a gente... No estacionamento do shopping. Exemplo, assim, você vai fazer uma determinada pergunta, né? Para tal função, tecla tal, para tal isso, tecla aquilo. Quando você está teclando uma determinada opção, na realidade, a resposta que está vindo da máquina do outro lado já é uma pergunta, já é uma resposta que já foi pré-elaborada, contextualizada, para que quando você fizesse tal pergunta, ela já viesse aquela resposta. Ali, não há inteligência, ele está a comando. Né? Pode ser que alguns sistemas mais elaborados tenham inteligência se eles forem capazes de aprender. Por exemplo, você ligou, falou uma coisa que ele não conhece e aí ele passa a conhecer, que eu não conheço sistemas assim. Pelo menos aqui nenhum desses me atendeu, eu acho. Entendi. Mas eles já evoluíram muito. Isso se chama telemarketing. Porque reconhecem a voz, reconhecem se você fala sim, não, o que você quer, né? Eu gostava do 007, que eles usavam as tecnologias, mas eu gostava daquela parte. Esta mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Miguel, eu queria voltar só ali... Depois do comercial. Tá, tudo bem. Okay. Qual é a manchete? Eu quero falar de novo sobre as reflexões ali, quero falar sobre as ainda crianças. Temos tempo, vamos falar sobre a tua docência no Senac também, tá? Ótimo assunto, viu? Tá Obrigado, gente. Paulo Pascoal, professor do Senac, né? E também que está lançando o livro o livro Pensamento Computacional e Tecnologias, Reflexões sobre a Educação no Século XXI. Vamos a um breve intervalo, Edinho Soares, pode ser? É isso, o F, né? É o F de forte. Rapidão, já voltamos com Sabe Caxias, fica aí. Venha conhecer o buffet livre mais barato da cidade, só R$10. É na Casa do Sabor. De segunda a sexta-feira com suco e sobremesa. Aos sábados, feijoada completa e buffet por apenas R$12,90. Fácil estacionamento. Casa do Sabor, o buffet livre mais barato da cidade, só R$10. Estamos na Avenida São Leopoldo, 334, bairro São Leopoldo. Telefone 98447-3083. Casa do Sabor, o melhor para você. Na hora de encontrar um chaveiro, você precisa de confiança e experiência. Procure o Chaveiro Kaiser. Soluções em chaves e fechaduras. Chaveiro Kaiser. Estamos na Avenida Bom Pastor 1380, no bairro Kaiser, em frente ao Andreassa. Chaveiro Kaiser. Telefone 3214-6553. Chame o Chaveiro Kaiser e fique mais seguro. O que você precisa de um mecânico é uma boa parceria, confiança e qualidade no serviço. A Mecânica Tecnicar oferece seus serviços para sua tranquilidade. Venha conversar com o Claudinho e faça um bom negócio na hora de revisar ou consertar o seu carro. Mecânica multimarcas de qualidade, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Fone 3221-5803. Precisou de mecânica? Mecânica é Tecnicar. Sua obra ou reforma precisam andar rápido para que você sinta logo o conforto dos seus investimentos? Para isso, escolha o lugar certo para comprar. Venha para a Andi Ferragens e faça um orçamento conosco. Na Andi Ferragens, você encontra tudo o que precisa para suas obras. Materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, tinta, areia e brita. Parcelamos sua compra em até 12 vezes. Aberto aos sábados o dia todo, domingos e feriados pela manhã. Andi Ferragens. Estamos na Avenida São Leopoldo 405, bairro São Leopoldo. Fone 3213-1125. Andi Ferragens. Agregue valor à sua felicidade. O verão está no ar, é tempo de andar de moto, é tempo de se divertir por aí. Maremoto Center, faça a revisão na sua moto e ande com segurança. Maremoto Center, muito mais para a sua moto.
Voltamos a apresentar Sabe Caxias by Bitcom. O assunto é bom, o assunto é legal. Muito obrigado por estar conosco. 11h33, manhã de quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. E estamos também, replicando pelos compartilhamentos em todas as redes sociais disponíveis aqui atualmente, o Instagram, o Twitter e também no site bitcom.com.br, no site sabecaxias.com.br, na página de Sabe Caxias também no Facebook. Você pode encontrar aí os nossos conteúdos que são imperecíveis e que são atrativos para o seu dia a dia. E o tema ainda com o Paulo Pascoal, que está conosco aqui, as reflexões sobre o seu livro, sobre a educação do século XXI dentro do ponto de vista do pensamento computacional e tecnologias, que é o título do livro que ele está lançando agora em março aqui para nós. Ficaram algumas reflexões surpresas, enfim, Um pensador sempre nos atrai porque o mundo é feito por pensamento, sabia, Paulo, Com certeza, Com certeza, já dizia o Descartes, Então, continuando nessa parte da reflexão, também tem algo que eu gostaria de destacar. Muitas vezes essa mudança da educação, ela não acontece não só por conta de que a escola, ela é um espaço que muitas vezes reproduz aquele modelo de ensino anterior. Porque o professor, ele chega com várias ideias e muitas vezes rompendo com aqueles paradigmas da educação clássica, e ele é pego por uma instituição burocrática. Que não permite isso. E não é culpa só da escola, ao contrário nem da direção. Do Senac, Senac exato, já é Depois eu vou inovador. falar do Senac, que está assim, numa super sacada aí com o ensino médio, e também quero falar um pouquinho sobre o que eu penso do nosso curso técnico. Mas essa questão que eu queria levantar aqui, os pais dos alunos, os pais das crianças, eles têm muito compromisso com esse processo de manter o status quo da educação. Porque eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar na criança pequena. Vocês devem ter filhos, netos, amigos, crianças que a gente conhece assim. O que a criança quer? Ela joga Minecraft, ela joga Roblox. Lá nesses jogos, eu estou só dando exemplo desses que as crianças jogam muito, eles criam coisas, eles não jogam apenas, eles desenvolvem também lógica lá, eles desenvolvem pensamento computacional, eles resolvem problemas, eles assistem vídeos no YouTube para aprender a fazer aquelas melecas, eles criam o tempo todo em casa. Tá? Aí eles vão para a escola. A minha filha fez slime com shampoo bem caro. Olha só. E com maisena. Exato. E botou tudo no vaso depois a meliantezinha, mirim. Existe um processo que a gente chama de cultura maker, A criança quer fazer. Aí ela vai para a escola e ela tem que reproduzir. Então, copiar o que está no quadro, resolver problema, que é uma coisa muito chata. Tediosa. Ela tem que encher caderno. Mas, ok, aí o professor resolve que ele está tendo uma outra visão da educação e ele descarta o caderno, ele descarta essas técnicas da educação clássica. Aí o pai vai lá e diz assim, mas meu filho não tem nada no caderno. Mas o meu filho não faz nada na escola. Verdade. E a própria criança, ela internalizou esse modelo de educação, que ela só aprende se o professor ensinar. É verdade. Eu vou referenciar de novo a Beatles aqui, porque é importante, Tá bom. Justamente isso, a minha filha estuda inglês há 2 anos, quase já, não, 1 ano e meio, porque eles começaram ano passado, e não escreveu uma palavra ainda. É tudo digital, no aplicativo, ela fala, a inteligência, o pensamento computacional, Ou seja, tudo que você precisar em termos de tecnologia, você precisa também colocar do ponto de vista isso que tu está dizendo, e a gente não tem que descartar as coisas que dão certo, não quer dizer que eu não posso aprender copiando do quadro, eventualmente. Não quer dizer que eu não posso aprender fazendo o exercício. Mas a família, a escola como um todo, ela precisa entender que aquela criança acha muito chato ir para a escola fazer sempre a mesma coisa. E aí nós vamos entrar, que nós referenciamos, Dinho, na questão do Estado. Não há saída, porque nós vivemos um processo de disparidade social muito grande. Então, é claro, numa escola particular você vai conseguir estabilizar. Basta o professor, basta o sistema aceitar que os alunos levem o celular para a escola e está resolvida a questão. Agora, na escola pública, não. O próprio Estado tá freando, está precarizando, está evitando. Gente, não tem dinheiro. Eu acho que sim. As escolas públicas têm menos recursos, mas muitas vezes elas têm mais abertura para rompimentos. Porque
tem escolas particulares em Caxias muito tradicionais e que é muito difícil fazer, assim, até adiciona tecnologia, mas não é aquele rompimento do modelo tradicional. Ele segue o modelo padrão tradicional. Você vai robotizar, tenho 40 alunos, todos vão ter que estar na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo momento. E quando a gente tem são diferentes, é isso que tu quer dizer? Isso, e tem uma crítica que eu faço, assim, muito... Vou ganhar vários inimigos no meu livro sobre isso. Mas aí que o livro é bom. Que é a questão de a tecnologia ser adicionada por uma questão financeira. Sim. Muitas vezes a escola coloca lá robótica, o pensamento computacional, desenvolvimento de games, mas é muito mais por uma questão de, isso dá lucro, do que efetivamente para criar um movimento. Porque assim, é muito complicado mudar a escola. Sim. E dá muito desgaste. Dá desgaste do professor, da coordenação, do pai. Então as pessoas não querem muito. Vamos adicionar robótica aqui. Aí ele faz os exercícios da matemática na robótica. Não é à toa que o Sócrates foi condenado a tomar cicuta. E fica tudo bem. Né? É muito mais fácil. E essa minha visão pedagógica eu trouxe pro técnico em informática. E agora a gente vai estar com uma turma aberta para início em março. Porque o ensino de programação, tanto no superior como no técnico, é muito cartesiano. Eu vou lá, eu faço algoritmo, depois eu faço programação. Então, eu estou trazendo um pouco dessas minhas ideias para que a gente faça uma educação técnica que já é uma educação para o mercado de trabalho, ou seja, tem um modelo ali bem empirista, que a gente possa romper, ensinar esse cara a pensar, ensinar esse cara a se desenvolver e, acima de tudo, que ele possa aprender a aprender. Então, quando eu converso com os alunos, eu digo, ok, você está fazendo um curso técnico ou um curso superior, mas alguém já te disse que você tem que saber como você aprende? Né? E aí precisa o pensamento computacional, né? É o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, que nós somos máquinas, né? Exato. Movidas por espírito, né? Claro. Eu acho que a gente precisa aprender a aprender mais. E às vezes, eu sempre dou exemplo, assim, quando eu estou dando aula. Ok, pessoal, vamos fazer tal coisa. Professor, mas tu não explicou, mas eu não sei e tal. Aí eu digo assim, mas todo mundo se vai lá no YouTube e sabe fazer uma maquiagem. Vai no YouTube, sabe fazer... uma receita. Gente, a gente aprende muita coisa no YouTube. Desenhos, né? Tem coisas boas, né? Muita coisa legal. O querer, né? E aí na sala de aula, não. O professor tem que ensinar tudo. E a gente tem que mudar esse movimento e mostrar para esses alunos que quando eles pensam, eles se desenvolvem muito mais do que quando eles recebem o conceito pronto. É verdade. E aprender a sentir também, né? E por isso, vamos fazer um breve intervalo para uma matéria que é do Luciano César, que dá o contraponto ao tempero, que são duas asas, né, do nosso pensamento e sentimentos, porque, né, como, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, né, e a língua dos anjos, se eu não tiver um coração pulsante, né, eu posso me tornar, inclusive, um inquisidor, né, e inclusive um repressor do conhecimento. Sabia que o perdão, dizem algumas ciências, não somente transcendentais, mas já consagrados, cura? É isso que o Luciano César nos traz hoje com a sua colaboração. Pode ser, Edinho? Vamos escutar. Agora. Olá pessoal, aqui é Luciano César, estou na frente da minha casa em Torres, curtindo um pouco o final do dia. Vamos falar um pouco sobre a gratidão e como a gente pode melhorar nossa vida. Então, sabemos que a ciência, a espiritualidade, a religião estão se unindo para explicar das causas das doenças. Então descobriu-se que muitas doenças estão sendo produzidas pelo rancor, pelo ódio, aquela mágoa que as pessoas têm dentro de si. Descobriu-se que pessoas que têm muita falta de perdão, falta de gratidão, isso é científico, as ciências explicam, né? Elas desenvolvem uma espécie de um hormônio que vai sendo lançado para o sangue e vai dificultando os processos do metabolismo. Então tem ataques cardíacos, tem mais propensão a doenças em todos os sentidos, doenças cardiovasculares, doenças emocionais, doenças por essa emissão energética negativa que a pessoa tem quando ela não tem perdão. A pessoa não perdoa os outros, é uma pessoa que guarda rancor, guarda mágoa. Então isso, de fato, foi comprovado cientificamente que é uma das causas das doenças. Então a medicina está chegando à conclusão também que se as doenças elas têm origem nessa parte emocional, algumas delas, né, lógico, né, algumas, então nós temos que rever até a própria medicina para que, em vez de tratar somente o sintoma do paciente, comece a olhar também o passado, quanto ele perdoou, quanto não perdoou, e é possível ele perdoar, aprender a ser grato, aprender a ser mais feliz, mais grato com a vida, e essa é uma proposta que nós
estamos fazendo aqui nessa série de vídeos, passar para vocês um pouco desse espírito de mais leveza, de luz, de amor, de gratidão a Deus, de espiritualidade verdadeira, né? Que a pessoa confunde muito religião com espiritualidade. Religião é aquele conjunto de dogmas, normas que a pessoa tem e segue um caminho, regras, etc. É uma coisinha meio limitada. E a espiritualidade, como a gente sabe, é aquilo mais amplo. É uma proposta de vida, é o nosso estilo de vida, como é a capacidade que a gente tem de amar, de perdoar, de ser uma pessoa mais feliz. Então isso é a espiritualidade que de fato a gente precisa na nossa vida e que está agora influenciando, a ciência explica agora, comprovando, está influenciando todo o nosso processo de vida. Então vamos ser pessoas mais felizes, mais gratas, ter esse perdão. Estava lendo um estudo de vários médicos das universidades também que estão comprovando isso. Então, gente, é uma coisa muito séria. Vamos modificar a nossa vida e eu vou propor a todos vocês que a gente faça o decreto do perdão junto comigo. O decreto do perdão é uma maneira da gente pedir a limpeza e o perdão de todas as coisas que a gente não perdoa dentro de nós ainda, né? Pedir que a gente perdoe a si mesmo, a nós mesmos, o passado, nossos antepassados, a nossa vida, a nossa história de vida. Então, visualizamos a chama violeta sobre todas essas situações, né, do nosso vida, do perdão, e a gente vai ter, então, com certeza, um progresso, se a gente fizer isso todo dia e passar adiante, né? Então, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, né? Dê para mais pessoas, dê seu like, dê seu joinha, se inscreva no canal, porque aqui a gente vai ter ensinamentos muito valiosos para a nossa vida. Então, convoco a todos que participem do nosso grupo e comece a fazer as práticas. E eu tenho cada vez mais resposta das pessoas que me escrevem, que pelas práticas de decretos, de afirmações, a vida das pessoas está mudando para melhor. Então o decreto também é uma maneira de limpar, né, o nosso emocional, o nosso espírito, limpar tudo e a gente ter uma vida mais feliz, mais leve, mais grata e mais rumo à nossa verdadeira meta, que é retorno a Deus, a nossa vitória na luz na alma. Então, e sabemos que os decretos, eles têm o poder de limpar as camadas densas de energias que ainda as pessoas às vezes têm entre si, criando algum tipo de conflito, falta de perdão, desamor. Então o decreto ele ajuda muito a limpar isso e abrir caminho para que mais coisas boas comecem a acontecer. Então façamos os nossos decretos. O chama violeta, essa energia de transmutação, então nós podemos envolver, pedir que essas pessoas que a gente tem algum ressentimento, alguma situação difícil, que elas sejam envolvidas com a chama violeta de Deus, que vai curando, limpando, tocando todas as nossas famílias, nossas pessoas, nossos relacionamentos. Então eu convido todos a fazer comigo 3 vezes o decreto, a chama do perdão. Eu sou o perdão aqui atuando, dúvidas e medos expulsando, com asas de cósmica vitória, os homens para sempre libertando. Com pleno poder eu invoco agora o perdão a toda vida sem exceção, eu envolvo com a graça do perdão. Eu sou o perdão aqui atuando, dúvidas e medos expulsando, com asas de cósmica vitória, os homens para sempre libertando. Com pleno poder eu invoco o perdão a toda vida sem exceção, eu envolvo com a graça do perdão. Eu sou o perdão aqui atuando, dúvidas e medos expulsando, com asas de cósmica vitória, os homens para sempre libertando. Com pleno poder eu invoco agora o perdão a toda vida sem exceção, eu envolvo com a graça do perdão. Então que a chama violeta ilumine a todos nós, que a luz de Deus abençoe, que o Espírito Santo, que o Mestre Jesus, que todas as bênçãos do alto venham para a nossa vida. E eu convido você a assistir os demais vídeos dessa série. Temos vídeos muito interessantes que vão trazer muita contribuição para a nossa vida. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a isso também, né? E eu vejo você nos próximos vídeos e assista também os demais vídeos do canal, né? Clique em Ensinamentos da Era de Aquário, tem lá muitos vídeos, tem coisas muito importantes para a nossa evolução e nosso aperfeiçoamento. Então, vejo você em breve, até o próximo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Na loja Novidades da Bet você encontra o que tem de mais moderno em produtos de beleza, lingeries e produtos para a sua felicidade. A Novidades da Bet trabalha com o Boticário, Natura, Mary Kay, lingeries exclusivas e muito mais. Na página da Novidades da Bet no Facebook, você participa sempre de sorteios de marcas, produtos e prêmios. Entre e saiba como participar. Sorteios na loja física também. Venha conversar com a Bet. Novidades da Bet. Estamos na rua Hugo Torquato Argenta, 980, no bairro Fátima, em frente ao Andreassa. Fone 99112-5157. Novidades da Bet, porque a vida está sempre em transformação. A Casa do Queijo Rio Branco é especializada em sabor.
Na Casa do Queijo Rio Branco você encontra variedades de queijos, frios e especiarias diversas. Todos os dias, promoção de pão francês por apenas R$ 4,99 ao quilo. Todas as quartas, super promoção de queijo mussarela. Venha conhecer nosso novo ambiente com estacionamento próprio. Estamos na Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Fone 3226-4010. Curta nossa página no Face. Casa do Queijo Rio Branco, porque você merece o melhor. A Farmácia Economize tem tudo o que você deseja de uma boa farmácia. Aconselhamento especializado para uma boa medicação, as melhores marcas do mercado, qualidade e preço. Medição de pressão, vacinas, medicamentos genéricos, produtos de higiene e limpeza e horários diferenciados de atendimento. Venha nos visitar na Farmácia Economize e ganhe mais na hora da compra. Rua Luiz Segala, 1209, no bairro Esplanada. Teleentrega 3419-7775. Farmácia Economize. Aqui você economiza de verdade. A AgroSerra é uma pet shop especializada para o seu pet. Todos os produtos que você precisa para deixar o seu pet feliz, você encontra na AgroSerra, localizada em ponto privilegiado no bairro Fátima. Serviços veterinários, rações de todas as marcas, acessórios pets, sementes. Venha visitar a AgroSerra Pet Shop. Estamos na rua Hugo Torquato Argenta, 1024, em frente ao Andreassa, no bairro Fátima. AgroSerra Pet Shop Veterinária. Acesse a nossa página no Face. Fones 3025-3309, 99610-2283, Caxias do Sul. AgroSerra Pet Shop e Veterinária, seu pet sempre feliz. Voltamos a apresentar o Sabe Caxias by Bitcom, com o auxílio luxuoso aqui do Edinho Soares, na direção também do programa, querido Edinho, né? Não é verdade? Tá bom o nosso assunto aqui, né? Não, e olha pra você ver, eu tava agora há pouco olhando aqui, cheguei a até coçar a cabeça e falei assim, meu Deus, já faltam 10 minutos para o final do programa. Passa né? muito rápido. Então vamos passar a palavra para o nosso entrevistado aqui, que também tem ainda algumas considerações a fazer também sobre a sua docência no Senac, né? Que tem aplicado essas técnicas também no dia a dia e para todas as idades, né? Não Sim, é somente... Exato. O Senac tem uma área de informática bem ampla, que vai desde cursos livres para pessoas de todas as idades até os cursos técnicos, né? E agora especificamente o técnico em informática. E assim, que link a gente pode fazer de tudo isso que eu falei sobre pensamento computacional? Para mim, a grande sacada hoje da tecnologia e desse pensamento daqui a pouco a pessoa pode fazer um curso por vários motivos. Um deles pode ser para se inserir rapidamente no mercado de trabalho. A gente está vivendo um momento que não é tão agradável assim em relação a oportunidades, e em TI sempre tem muita oportunidade de trabalho, tanto na parte de hardware e redes, que é o primeiro módulo do curso, quanto na parte de programação. Eu sempre digo para os meus amigos, olha gente, tem muito trabalho na área de TI e está crescendo bastante, então eu acho que é uma oportunidade porque assim, quem é que vai criar os softwares de realidade virtual? Quem é que vai criar os aplicativos? Quem vai criar a inteligência artificial? São as pessoas, e cada vez mais essas oportunidades vêm aumentando. Por outro lado, mas eu não quero seguir carreira, daqui a pouco eu tenho ali, tô no ensino médio, quero fazer alguma coisa que vá contribuir para a minha vida. O curso, ele contribui muito para o desenvolvimento das capacidades, dos conhecimentos tanto de hardware quanto de software e redes no primeiro momento, mas, sobretudo, desenvolve a capacidade de pensar computacionalmente. Para ter uma melhor relação com as tecnologias Exato. novas. E aí senão pensa você não vai assim, poder comprar nenhuma televisão nova daqui a pouco, né? Nenhum celular. Exato. O sujeito que aprendeu a programar lá no curso, ele pode não ser o melhor programador, mas com certeza ele vai dominar uma planilha eletrônica, ele vai conseguir reconhecer problemas, sistematizar, vai melhorar na matemática. E aí tem muitos estudos, se a gente dá um Google acadêmico lá, colocar matemática, computação, a gente vai ver um monte de artigo falando que
as crianças, as pessoas melhoram muito na matemática quando elas desenvolvem a habilidade de programação. Sim. Então, desmistificar que a Exato. tecnologia é um inimigo, né? Não é. É muito bacana e a gente desloca o sujeito de... O que a gente é? Nós somos usuários de tecnologia, mas dá um poder tão grande quando eu crio um aplicativo, quando eu crio o meu sistema, e aí eu começo a resolver os meus problemas. Daqui a pouco, eu tenho um monte de software de controle financeiro, mas eu quero fazer o meu. Tem um monte de aplicativo para agenda telefônica, por exemplo, mas eu quero fazer a minha, com a minha cara, com as minhas coisas. Então isso dá um poder. Eu fiz um curso de MS-DOS. Mas, olha só. Nem existe mais essa linguagem, né? É que essa aí é o latim da computação, né? O MS-DOS é que tudo era feito por comandos, né? Sim. Antes da interface gráfica. Então, naquele tempo, Era a logo computação... depois do Ábaco foi o A MS-DOS. a computação era para poucos, né? Só para privilegiados. Foi no Senac, né? Tinha uma certa facilidade financeira. Olha, eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado sobre história da informática na educação. Encontrei no Jornal Pioneiro de 1986 uma notícia do Senac falando sobre os computadores. 135 milhões de cruzeiros que isso custava o computador que o Senac tinha adquirido para o curso de COBOL. Mas daí veio o plano cruzado, que tu não era nascido, eles cortaram um monte de zero, isso aí virou 134 mil, depois virou 1,34, né, com a paridade do dólar, e hoje nós estamos de volta, né? Mas hoje o acesso às tecnologias ele está muito mais fácil. E isso não Por deixa exemplo, em tu tem vantagem. 30 anos, né? Tu só viveu o real. Sim, eu nasci em 90, Só né? viveu o plano real. Peguei ali a super crise dos Era o anos Fernando 90 Henrique, e depois a estabilidade, né? Verdade. Muito obrigado pela tua presença, Paulo. Eu Será que um prazer agradeço. tê-lo novamente. Vai ser um prazer. Ok, então aguardamos o lançamento do livro, né? Tá, E vamos todo mundo debater tá esse assunto convidado. outras vezes. Tá legal. Paulo Pascoal, que esteve conosco aqui falando sobre o lançamento do seu livro, grande presença, e estamos encerrando o programa. Como disse, né, o Alexandre Slide é um músico do underground caxiense que tem aí muita música na alma e muita rebeldia também, né, Slide? Mas está precisando também de fazer shows. Agora já melhorou, não vai precisar operar a mão, está voltando a tocar. Vamos tocar um som dele aí, ele merece. O Alexandre Slide é um guerreiro da música de Caxias aí e admiro. Sabe, Caxias volta amanhã. Vamos falar amanhã com o Rodrigo Oliveira, Brutolin Oliveira, da Academia Motivida. Ele vai fazer uma viagem pelos Andes sozinho, de bicicleta. Amanhã vai contar como é que vai ser essa aventura e outras que ele já fez. Tá bem? Muito obrigado, Edinho. Abraço. Voltamos amanhã. Fique conosco. Até mais.
A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.